A paz do Senhor Jesus, irmãos. A palavra diz assim no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, no versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A palavra do profeta Miqueias aqui, endereçada ao povo de Israel, fala acerca de um posicionamento que o povo deveria ter diante das lutas, de tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. Era um momento de restauração, era um momento que muitos obstáculos estavam surgindo, mas o Senhor ele tinha uma palavra de ânimo, mas uma palavra para que o povo se colocasse na posição correta. No deserto nós cansamos de orar, isso é um fato. Uma hora ou outra cansa, uma hora ou outra vem o cansaço e a gente não consegue orar, sendo que a oração é o que nos move no deserto. Se nós continuamos a jornada, e devemos muito disso à oração. As orações, elas são o alimento do crente, daquele que serve a Deus. E a nossa forma de se relacionar com Deus é alcançar a comunhão, de recarregar as nossas forças em Deus. Agora, quando nós paramos de orar, claro que o primeiro pensamento que vem, meu marido, minha esposa não vai mais voltar para a família, não vai voltar para a igreja, acabou a restauração porque eu parei de orar. A primeira coisa que tem que ser pensada nessa situação é a sua vida espiritual com Deus, tá? Porque isso é o que de fato está sendo mais afetado. É claro que isso vai afetar a sua busca, mas só que a sua intimidade com Deus, esse é o primeiro ponto a ser visto. Você está perdendo a sua vida espiritual. Nós perdemos a nossa vida espiritual. Então, o que eu faço quando eu não consigo mais orar? Eu acho que a gente tem que ser sincero. Acho que a gente tem que orar o que dá. Se não dá para correr, vamos andar. Se não dá para andar, vamos nos arrastar. É melhor se arrastar do que não fazer nada. Por exemplo, vamos ser prático. Vou falar do que eu faço. Se eu estava acordando 3 horas da madrugada, aconteceu isso algumas vezes no período do deserto, eu acordava 3 para orar na madrugada. Não estou conseguindo acordar? Opa, não está dando. Eu não estou forte, eu estou fraco, eu não estou conseguindo, eu estou desanimado. Então, eu vou orar 5 minutos de madrugada, que seja de meia-noite a meia-noite e 5, que também é madrugada. Ou que seja de 5h55 até 6 horas da manhã, que também é madrugada. Porque a madrugada, ela compreende no período de meia-noite até 6 horas da manhã. Mas eu vou orar. Eu não estou com o mesmo pique, a mesma disposição que eu estava, mas agora eu vou ter que orar. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de orar. Eu vou continuar orando. Talvez não com a mesma intensidade, com o mesmo tempo que eu destinava à oração, ou mesmo fervor, mas eu tenho que orar. Irmãos, é melhor você orar um pouquinho do que não orar nada. Eu sempre falo isso. Eu tenho até uma estratégia de orar de madrugada, porque de madrugada você tem 2 situações. A primeira é acordar, e a segunda é ficar acordado. Porque às vezes a gente acorda, mas não consegue ficar acordado, e meio que ora dormindo, né? Eu já me peguei. Foi inusitado isso. Eu acordei de manhã, no outro dia eu estava de joelho, então eu dormi orando, né? Olha que coisa triste, isso já aconteceu, já faz tempo, mas aconteceu. Na verdade eu não estava nem no deserto quando isso aconteceu, mas acontece, né? Às vezes a pessoa ela vem de um dia cansativo e ela tem que trabalhar no outro dia de manhã, então você tem que criar estratégias, você não pode ficar sem orar. Nós não podemos largar a mão da consagração, do jejum, da oração, trancos e barranco, até se fortalecer de novo, mas vai. Não pode parar. Olha o texto, o que ele diz. Há uma ordem clara do Senhor aqui. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Nosso descanso não vai ser no deserto. A gente tem que levantar e andar, não dá para ficar parado. Não dá para, nessa altura do campeonato, desanimar e falar, olha, eu me rendo. Não, vai jogar toalha. Vai jogar toalha porque não está conseguindo acordar por causa do sono. Vai jogar toalha por causa dos afazeres, que está fazendo um monte de coisa na hora que era para estar buscando a Deus. Vai perder a sua família, vai perder a sua história, vai perder o teu sonho por causa disso. A gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem de precioso por conta de toda uma artimanha do inimigo para tentar nos segurar. Esses dias foi até interessante. Eu fui levantar de madrugada para orar, não consegui. O meu parceiro de oração, o Odaí, ele me ligava e ligando e eu tentando levantar, não conseguia orar, não conseguia. Parecia que os olhos estavam pesados. E aí eu comecei a sonhar, ele me ligou, eu meio que acordado, meio que dormindo, eu sonhava que era como se tivesse algumas correntes me prendendo na cama. E eu acordei assim meio que assustado, tomei um banho e fui orar. E ali eu vi que realmente às vezes há um investimento do adversário para que a gente não saia da cama, para que a gente não ore, para que a gente não pague um preço, para que a gente não se envolva na madrugada buscando a Deus.
Ele quer desfazer o que mais move o mundo espiritual, que é a oração. Ele quer tentar obstruir, impedir. Então, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Nosso descanso não é no deserto. Agora não é lugar de se acomodar, não é lugar de relaxar, não é lugar de fazer corpo mole de forma alguma. Ah, como que eu oro? Né? Teve um dia desse que eu li um comentário, a irmã perguntava como que ora. Eu oro em pé. Porque como eu falei, já é uma dificuldade acordar. E ficar acordado é outra dificuldade. Então eu oro em pé. Eu vim de uma cirurgia de hernia inguinal no início do ano, então há um desconforto quando eu fico muito tempo ajoelhado. Ah, mas olha, Jesus orava de joelhos, né? A palavra fala que Daniel se colocava de joelhos, virado para a janela, de joelhos. Mas não tem nenhum texto que diz que você vai para o inferno se você orar em pé, ou que é pecado, ou que Deus não vai falar contigo. Deus não está preocupado se você vai orar em pé, deitado, de cabeça para baixo, ou pulando no pula-pula. Deus não está preocupado se você vai orar em voz audível, ou vai fazer mímica com a boca. Deus não está preocupado com nada disso. O que Deus realmente quer saber, quando você vai orar, o que realmente importa e move o coração de Deus é como está o seu coração. A palavra fala que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Não é alguém que ora bonito, não é alguém que ora de joelho, no pó, com a cabeça embaixo da terra. Não é nada disso. É um coração quebrantado e contrito. Não é quem ora demais, fica minutos, horas orando, não. É alguém que chega diante de Deus com um coração sincero, quebrantado, contrito, aberto diante do Senhor. Esse coração Deus não despreza. Essa é a grande tática infalível para que as nossas orações elas cheguem ao trono do Senhor e o Senhor escute as nossas orações, tá? Então, você vai orar em pé, vai orar de joelho, cada um vai buscar a sua estratégia, né? Se você vai dormir de joelho, ora em pé, meu irmão. O que você não pode é ficar sem orar. Essa é uma realidade. Cria a tua tática. Ah, eu durmo muito tarde, então ora antes de dormir. Não, que eu oro só às 3. Ora antes agora, se você não está conseguindo dormir, ficar acordado até às 3 ou acordar às 3, ora meia-noite. Né? A gente tem que criar métodos, meios, para que a gente não fique que nem os discípulos lá no Getsemane. Jesus foi adiante orar, cadê? Não tinha ninguém para orar com ele. Não tinha ninguém para ir além. Você talvez hoje não consiga ir além, porque os teus olhos estão pesados, como dos discípulos. Não dá para orar, não dá para jejuar, não dá para madrugar, não dá para buscar. Faça o mínimo. Se não está dando para correr, anda, ou então se arraste, mas tem que sair da inércia. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Ninguém sai do deserto parado, irmãos. Ninguém sai do deserto parado, tá? Não é momento de parar. Eu sei que não é fácil, cansa mesmo, né? Quem nunca esteve cansado? Quantas vezes eu fiquei ruim de orar, de realmente não conseguir orar com muita dificuldade, inúmeras vezes. Eu estou diante de uma semana que foi complicada para eu poder orar. Parecia que tinha um imã na cama me segurando. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que batalhar. Nós devemos criar estratégias para ir contra a nossa carne, o cansaço, as opressões malignas. O mundo todo espiritual vai se mover para que nós não venhamos a orar. Mas nós devemos orar. A oração é o grande segredo do deserto. É o grande segredo para a vida do crente. Seja num vale, seja num deserto, seja em qualquer situação de adversidade, a oração, ela é a solução. Então não se renda, né? Não vamos nos render. A pessoa quando quer passar no concurso público, ela estuda de manhã, de tarde, de noite, bebe um copão de café toda hora, porque ela tem um objetivo. Nós estamos prestando um concurso público no mundo espiritual para ter a nossa família de volta. E a gente vai vender barato? A gente vai entregar de bandeja para o inimigo? Quando estava no mundo, as pessoas viravam a madrugada em rave, né? E vendo escola de samba, em baile funk, e seguindo banda de rock, virava a madrugada. Ficava até de madrugada vendo jogo de futebol, acordando de madrugada para ver Copa do Mundo. E agora, quando a gente está lutando por algo importantíssimo, a gente não pode pagar um preço, né? A gente não pode disponibilizar um tempo para poder lutar pelas coisas do Senhor. A gente vai descansar, não é hora de descansar, de fato não. Eu lembro de uma situação como que às vezes a gente não se esforça para as coisas espirituais. Eu lembro de uma situação onde eu fui fazer uma visita lá na minha igreja, com as pessoas da igreja, na casa de uma senhora. E aí todo mundo reclamando que tinha que ter carro, porque era muito longe. E assim, eu realmente era 1 quilômetro de distância. Eu sei que tinha pessoas um pouco mais, né, com a idade um pouco mais avançada, mas não eram idosos, né, mas tinham a idade um pouco mais avançada. E realmente poderia, mas eu não conseguia arrumar para essa visita carro. Mas sabe o que me chamou mais atenção? É que as pessoas que mais reclamavam, elas ainda
trabalham, ainda estão no mercado de trabalho. E a casa dessa senhora onde a gente fazia a visita, ela fica perto de uma rodovia aqui no Rio, perto da minha casa aqui, que é a rodovia Presidente Dutra. E essas pessoas que mais reclamaram, elas atravessam a Dutra para o outro lado, elas andam mais de 1 quilômetro todo dia para pegar o ônibus para ir trabalhar, porque precisam, obviamente, está tudo certo, né? Tem que comer, tem que pagar as contas, tem o trabalho. E a casa dessa irmã era antes desse ponto onde essas mesmas pessoas que reclamavam pegam, né, eram umas 3 pessoas, pegavam o ônibus para ir para o trabalho. Então elas podem ir todo dia para o trabalho, andar, né, para se dispor ali, para chegar no horário certo, no compromisso que elas têm, mas quando se trata das coisas de Deus, não dá para ir andando, não dá para chegar cedo, a gente não consegue acordar, a gente não consegue levantar, a gente não consegue pagar um preço. Meus irmãos, a gente tem que determinar as nossas prioridades. A gente não pode priorizar as demais coisas em detrimento do reino de Deus. Nós devemos priorizar o reino de Deus e todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.